Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Shirley Milagre e Márcio Torres. Boa noite, com a palavra aos facilitadores. Boa noite, pessoal. Vocês estão com fome? Boa noite. Aí, ó, enche o pulmão de ar e vão gritar. É com muita alegria que a gente vai iniciar mais um estudo de perguntas e respostas. Como a nossa companheira bem disse, é um estudo interativo, né? Quem quiser perguntar, só levantar a mão, os companheiros das laterais vão com o papelzinho aí, a gente vai tentar responder dentro das condições, tá ok? Nós agradecemos a presença de vocês, saudamos também os nossos irmãos internautas que, através do mundo, acompanham a gente na internet, e que Deus nos abençoe e nos dê um bom estudo da noite. A Shirley vai começar a responder algumas perguntas que nós já temos aqui, e vocês sintam-se à vontade para fazer as de vocês, tá ok? Com Deus. Boa noite a todos, muita paz, muita alegria. Vamos à primeira pergunta aqui. É verdade que a criança, até mais ou menos 7 anos, tem lembrança da vida anterior? Não todas, mas a condição de encarnado em processo de apoderamento, né, e de ligação com o corpo físico. Então, esse espírito que está hoje, né, na condição de criança, né, na verdade, ele não tem uma ligação tão completa ainda com o corpo físico, que está em formação, né, principalmente cerebral. Depois dos 7 anos, em que as estruturas estão mais formadas, mais bem formadas, o espírito, ele se empodera mais da sua máquina, ele se liga mais nessa máquina. E ao se ligar mais a esta máquina, o esquecimento do passado, ele se completa, vamos dizer assim. Então, na verdade, as crianças, não todas, mas elas têm possibilidade de, às vezes, se recordar de situações que não pertencem à vida presente, né? E elas podem se referir, por exemplo, a algum lugar, dizer que já morou ali, que ali era dessa forma, e que tinha essa e essa pessoa que cuidava dela, que brincava com ela, que era vizinho, que era o coleguinha, era o amigo, né? Isso pode de fato acontecer. Porque o espírito, ele está em processo ainda de reencarnação, né? Começa na concepção e vai criando um laço cada vez mais forte, até por volta dos 7 anos, que a gente considera que o espírito está totalmente ligado àquele corpo físico, com domínio completo sobre a máquina biológica, inclusive o seu sistema nervoso central, que é o cérebro, que permite ao espírito fazer a transferência daquilo que ele sente, daquilo que ele pensa, do que deseja, para o mundo físico, né? Para se concretizar em atos, em atitudes, em comportamento, né? Então, é isso aí. Muito bem. Temos uma aqui, fala assim: boa noite. Fala-se muito em transição planetária e ascensão planetária. Qual a diferença e qual a visão espírita sobre este evento? Essa é uma pergunta quase que recorrente, né? Que a gente sempre tem aqui. É porque está muito na mídia hoje falando sobre isso. A transição planetária ou a ascensão planetária é a mesma coisa, né? É a mudança de atitude mental da criatura, a mudança de comportamento do ser, né? Nós viemos de um mundo primitivo, né? Na época lá das cavernas, o homem primitivo. Ali, mais ou menos na época quando Jesus veio ao mundo, nós entramos num plano de
provas e expiações, já houve uma transição planetária naquela época, e agora nós estamos em plena mudança para um plano de regeneração, uma terceira etapa da vivência deste planeta, chamado planeta Terra. Nós estamos entrando numa terceira categoria de estágio evolutivo do planeta. O que é um planeta de regeneração? É onde os espíritos que ali vão encarnar já têm em si o desejo de fazer o bem, que têm em si o desejo de acertar. Não quer dizer que não vão errar. Né? Por imprudência, por imperícia, né? Por descuido, cometem erros. Mas não vai ter mais a maldade, já não vai ter mais o assassínio, o latrocínio, não vai ter mais invasão, não vai ter mais estupro, não vai ter mais corrupção. São espíritos voltados ao bem. Nossas casas vão poder ficar abertas. Entendeu? É aquele sonho. Isso ainda vai demorar um determinado tempo. Já tem algumas décadas que começou a fazer essa limpeza psíquica no planeta, e ainda vai demorar mais outras tantas. Nós estamos em plena transição. Por isso é que fala em transição. É um trânsito, uma mudança para a ascensão do ser. Quando é que isso vai se completar? Quando todos nós, merecedores de estarmos no planeta, tivermos em nós essa mudança concretizada. Aqueles seres mais agressivos, mais rebeldes, ainda voltados à prática do mal, não poderão mais reencarnar no planeta Terra. Serão levados a um outro planeta primitivo, como a Terra era antes da vinda do Cristo, para que eles possam reiniciar o seu trabalho. Não é punição, não é condenação, é uma oportunidade de reiniciar. Tá? Então, a transformação planetária é a transformação da mente humana. É a transformação do nosso caráter, da nossa moral. Se quisermos voltar a continuar nesse planeta maravilhoso que é o planeta Terra, nós temos que merecê-lo. Nós temos que entender isso. Nós temos que merecê-lo. Porque o planeta não espera. Eu não posso continuar aqui achando que eu posso fazer o que eu quiser para o meu bem, esquecendo o meu irmão. Esse planeta não vai me caber mais, ele vai ficar grande demais para mim. Eu vou precisar sair dele. Agora, se eu quiser merecê-lo, eu tenho que fazer por onde? Fazendo a minha regeneração, a minha transformação, agindo no bem, trabalhando as virtudes, os conhecimentos, para que eu possa voltar aqui. Esse é o planeta. Essa é a mudança, é a transformação planetária que nós estamos vivenciando já. Essa criminalidade que nós estamos vendo aí, essas corrupções, essas barbaridades, esses seres, à medida que eles vão voltando para o mundo espiritual, eles não podem mais reencarnar aqui. Eles já não podem mais, a energia do planeta já não combina com a energia que eles emanam. Entendeu? Essa é a transição. Correto, Shirley? É interessante a gente falar nisso, porque quando a gente pensa em mudança, nós, como seres limitados no tempo, quer dizer, nosso tempo de vida são, pelo menos hoje, eu posso falar da pediatria, a pediatria trabalha para que o ser humano atinja 100 anos. O trabalho nosso é esse, né? A gente quer fazer lá na criança, na infância, que ela seja cuidada de tal forma que ela consiga atingir uma sobrevida de 100 anos com saúde, né? E aí, o nosso limite de tempo fica aí, né? Nos 100 anos. Mas uma transição, uma evolução planetária atravessa séculos. Quisera nós pudéssemos ainda nessa vida ver todas as transformações que a Terra vai sofrer. Não vai ser bem assim, não. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo da evolução e do progresso divino é diferente do nosso. O homem sobre a Terra, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, que eu sou meio ruim de memória às vezes,
em 150 milhões de anos. A Terra tem 4 bilhões. Até o surgimento da Terra, quer dizer, do surgimento da Terra até o surgimento do Homo sapiens, quantos bilhões de anos? E nós queremos que a transição aconteça nos 100 anos que a gente vive aqui, pelo amor de Deus, se possível amanhã, né? Então não é assim que funciona. E a gente, como espírito eterno que nós somos, talvez nós não vejamos todas as transformações nessa encarnação, mas certamente nós o veremos no mundo espiritual, se nós não estivermos aqui novamente, né? Porque nós pertencemos a essa escola. Evidentemente que os espíritos em condições piores, eles já estarão partindo daqui para o mundo primitivo, que é o mundo com o qual a sua condição de frequência, de energia, que ele alimenta, que ele expande pela lei da afinidade, ele não conseguirá ficar aqui, né? Ele vai entrar pela afinidade em atração e vai ser sugado, a palavra é essa mesmo. Ele vai ser direcionado para aquele planeta que combina com o tipo de frequência que passa pelo seu perispírito, com o tipo de energia que ele irradia. Ele não vai ficar aqui porque ele combina com outra coisa, por escolha dele, né? Boa noite. Dentro do campo espiritual, o que acontece com o indivíduo que sofre de transtorno bipolar? Bom, eu não sou especialista da área de psiquiatria. Eu vou falar um pouco de como que eu vejo o transtorno bipolar. Eu entendo que o transtorno bipolar é um distúrbio psiquiátrico em que a criatura alterna as suas crises de mania com crises de depressão, né? Nós entendemos que muitos dos distúrbios psiquiátricos estão relacionados à lei de causa e efeito. Muitos desses distúrbios estão relacionados a desejo de vingança de criaturas que estão ligadas a nós pelo nosso passado e que muitas vezes nós não... ou eles não conseguiram nos perdoar, ou a gente não conseguiu perdoá-los, e eles se mantêm ligados e imantados a essa condição do não perdão. E muitas vezes essas criaturas têm brechas no nosso psiquismo, no nosso mundo inconsciente, onde ficam guardadas as experiências das vidas anteriores, e através dessas brechas psíquicas, eles conseguem interferir na nossa maneira de pensar, de agir, e podem nos levar a algum desequilíbrio psiquiátrico. Mas nós não podemos dizer que todo distúrbio psiquiátrico esteja relacionado a uma influência persistente, obsessiva. Algumas criaturas vêm, inclusive, com lesões no seu corpo espiritual, por processos de ação contra a lei divina, que deixa sequelas no perispírito. Quando esse espírito se reencarna, que ele está construindo o novo corpo, o novo cérebro, ele pode transferir essas sequelas para esse novo cérebro em formação, e isso pode resultar
num distúrbio comportamental, representando uma falha espiritual com a lei divina, que deixou no perispírito essa sequela que ela agora está sendo expurgada. Então, muitas vezes essa criatura que está passando por esse processo de expurgo, ela vai precisar do auxílio da medicina terrestre, porque as lesões podem estar já impressas no cérebro físico, pela construção muitas vezes inadequada, por alterações genéticas. E isso muitas vezes consegue ser controlado através do uso das medicações, né? Então, o passe, a água fluidificada, o trabalho espiritual de socorro à criatura desencarnada que esteja ligado a esta pessoa que está com um distúrbio psiquiátrico, são, vamos dizer assim, técnicas adjuvantes que vão melhorar muito o quadro do distúrbio, mas que podem não ser suficientes quando se tem ali um corpo físico já lesionado pelas impressões desse psiquismo doente que essa criatura encarnada trouxe de outras vidas. Então, muitos quadros vão precisar da medicina para auxiliar, né? Nem tudo é espiritual, puramente espiritual, e nem tudo é puramente bioquímico. Por isso precisamos unir forças, a medicina da terra e a medicina espiritual, para aliviar o sofrimento daqueles que se encontram em condições como essa. Muito bem. Tem umas outras que chegou aqui agora. A pessoa fala assim: como devemos lidar e agir quando somos traídos pelo companheiro e nos deparamos com a ingratidão e o desprezo? Como o Espiritismo vê essa situação? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar: nada acontece por acaso. Nada me atinge se eu não tiver causado isso em algum momento das minhas existências, da minha vida imortal. Né? Porque senão eu não teria proteção divina. Então, se alguma coisa, qualquer situação chegou a mim, eu tenho que entender que aquilo é uma semente ruim que em algum momento da minha vida imortal foi plantada. E hoje eu estou colhendo. Fato. Ou talvez até imprudência e dessa própria existência que eu causei. Né? Tudo é escolha. Mas a pessoa veio e me faz alguma coisa. Qual que é a minha reação? O que eu devo fazer? Vou contar aqui para vocês. Ó. Eu chego para vocês e falo assim: eu estou cheio de energias ruins, eu estou cheio de pessimismo, cheio de ingratidão, cheio de amargura, cheio de tudo que é ruim. Eu enchi esse copo aqui, ó, e estou dando para vocês beberem, com tudo que eu tenho de pior. Se vocês aceitarem, com quem vai ficar isso? Com vocês, concorda? Mas e se vocês negarem? Continua comigo. Por que a gente aceita? O mal, ele só me atinge quando eu aceito. Jesus falava assim: aquilo que entra pela boca não faz mal. O que faz mal é o que sai. Por quê? Porque o que entra pela minha boca, por mais contaminado que esteja, vai fazer mal apenas ao meu corpo físico. O ser espiritual que eu sou não se lesa. Mas aquilo que sai de mim está saindo da minha essência, da minha natureza, da minha moral. Então, quem faz o mal, quem pratica o mal,
ele está repleto de doença espiritual, de desequilíbrio moral. Ele é necessitado do meu perdão, do meu entendimento. E perdoá-lo não quer dizer aceitá-lo de volta. Perdoá-lo é simplesmente entender a condição evolutiva daquela criatura e desejar que um dia ele melhore, que ele mude e que ele seja plenamente feliz. Amar o inimigo é isso. Amar o inimigo não é trazê-lo para debaixo da sua casa, para dentro do seu teto. Amar o inimigo é estar em oração por ele, desejando boas coisas, desejando que ele seja feliz, desejando que ele também cresça como eu quero crescer. Eu não vou botar meu inimigo para morar na minha casa, ele é meu inimigo, ele vai me trair, ele vai... Ué, peraí. Mas eu posso não desejar mal a ele, eu posso não pensar mal para ele, eu posso não me vangloriar quando vê-lo caído, mas ao contrário, eu vou socorrê-lo, sem esperar gratidão. Relacionamento, quando a gente entra num relacionamento esperando o reconhecimento e a gratidão do outro, nós vamos quebrar a cara. Nós vamos quebrar a cara. Ninguém é obrigado a reconhecer e ser grato pelo aquilo que você faz. De onde você tirou isso? Por que eu tenho que ser grato com o que a outra faz? Entenda, eu não estou dizendo que eu não posso ser grato. Eu estou dizendo que o outro não pode esperar essa gratidão. Ele não pode esperar. Porque quando a gente faz por amor, a gente faz por amor. Eu faço porque eu gosto de você. Eu faço porque eu te quero bem. Eu faço porque eu quero ver você ser a pessoa mais feliz desse mundo. Mas você não precisa reconhecer. Gente, imagina Jesus esperando reconhecimento e gratidão. Imagina. Jesus vira para Pilatos e fala assim: pô, Pilatos, sou um cara bacana, pô. Você vai me condenar? Covardia, sacanagem. Imagina Jesus sendo açoitado e falando por Carrasco assim: pô, por que você está me batendo? Eu não fiz nada com você. Pelo amor de Deus, eu vim aqui para te amar. Você está me judiando de mim. Uma semana depois, ninguém lembrava dele. Ele veio trazer o amor, trazer a lei de crescimento, o caminho, a verdade, a vida, sem esperar reconhecimento de ninguém. Ele simplesmente veio. Deu o exemplo, que foi a sua missão, ser exemplo. Sem esperar. Por isso é que ele falava: aquele que quiser seguir-me, pegue a tua cruz e siga-me. É aquele que quiser. Ninguém é obrigado. E a cruz é justamente a construção que eu fiz no meu passado com os erros que eu cometi. Essa é a minha cruz. É por isso que a minha vida é cheia de problemas, cheia de perturbações, cheia de dificuldades, traições, angústias, decepções, ingratidões. Eu construí essa cruz, porque eu também fui assim. Eu fui assim. E hoje eu estou revivenciando aquilo que eu fiz, para que eu aprenda. Para que eu aprenda a ter mais humildade, a ter mais amor, a ter mais perdão, a ter mais benevolência, a ter mais caridade. É para isso que os problemas existem nas nossas vidas. A pessoa, quando trai, ela trai a si mesma, não o outro. Ela trai o seu caráter, ela trai a sua moral, ela trai a sua existência, a oportunidade divina de estar aqui para se melhorar. Ela joga fora. Porque apesar de uma pessoa unir a outra, ela não é obrigada a manter esse relacionamento o resto da vida se ela não estiver feliz. Mas chega pelo menos a ser sincero: olha, foi bom enquanto durou, gosto mais de você, te respeito, mas agora eu vou seguir outro caminho. Aí sim. Se você não está feliz com o seu companheiro, com a sua companheira, seja sincero, converse, dialogue como amigos. Não foi com amizade que vocês construíram uma relação? Por que na separação tem que virar inimigo? Não está legal? Bacana, tchau, vai com Deus. O bom seria manter, principalmente quando já se mantém uma família, filhos, que toque da melhor forma possível, com respeito. Mas chega um momento que não dá mais, que vê que não dá mais mesmo, separa, tudo bem. Mas para que vou trair? Não fica se colocando como vítima. Ah, eu fui traído, covardia, sacanagem. Eu fiz
tudo por ela. Você fez esperando reconhecimento, não devia ter feito. Não faça esperando reconhecimento, faça por amor. Uma mãe, quando vai cuidar de um filho, ela espera o reconhecimento desse filho. O filho pode, depois da adolescência, pode ser o mais rebelde do mundo, a mãe ainda dá a vida por ele. Porque ela não quer reconhecimento, ela só quer que ele seja feliz. Mas a gente entra no relacionamento, ou porque a mulher é bacana de corpo, a mulher já quer o cara bom de bolso, é um jogo de interesse, e a construção mesmo, o apego ao caráter da pessoa, tanto dela quanto dele, não existe. Aí entra para debaixo do mesmo teto, forma-se uma relação. Como a relação é apenas de interesse, o desrespeito começa a surgir. E aí, que mal eu fiz a Deus? Você não fez mal nenhum para Deus, não. Você simplesmente cometeu um erro na sua escolha. E agora você está colhendo o fruto desse erro que você cometeu. Relacionamento é de relar. A gente rela para ficar liso, tirar as arestas, me polir. É para isso que a gente relaciona. Relacionamento não é para viver as mil maravilhas, não. Nós vamos brigar mesmo. Nós vamos ter discussão mesmo. São duas criaturas diferentes, com uma vivência evolutiva diferente, com uma criação de berço diferente, com uma educação diferente, com gosto diferente. Tem que ter alguns atritos mesmo, até que se adapta um ao outro. Isso é natural acontecer. O que não pode haver é o desrespeito. O que não pode haver é a inverdade, é a falsidade, a falta de sinceridade. Isso destrói. Mas uma discussão, uma coisa que não me agrada, isso é natural, com respeito. E se eu ver que no diálogo amigo e amistoso não está resolvendo, aí a gente tem que tomar uma decisão, mas tome consciente. Porque toda escolha traz a sua responsabilidade. Vamos sair da condição de vítima da vida. Essa coisa de eu achar que eu sou vítima de Deus, vítima da sociedade, vítima da família, vítima do governo, vítima do marido, da esposa, do trabalho. Gente, ninguém aqui é vítima, não. Nós somos os autores da nossa vida. Eu sou dono do meu livre-arbítrio. São as minhas escolhas que determinam. Eu construo a minha evolução. Não é minha esposa, não é meu pai, não é minha mãe. É eu. Nós evoluímos sozinhos, dependendo do outro, lógico. Porque é no outro que eu exercito as qualidades que eu já conquistei em mim. Vamos sair dessa condição de vítima. Você não foi traído, não. A pessoa se traiu. Você tem que ser grato pelo que ela fez, mas você não pode exigir dela que ela seja grata pelo que ela te fez. Você fez a ela, não. Não existe isso, não. Vamos fazer? Faz por amor, não por obrigação. Posso dar uma opinião nisso aí? Eu gostaria, né, de dizer a quem está passando por uma situação como essa, o seguinte. Primeiro, nós vimos a esse mundo sozinhos. Nós dele vamos partir sozinhos. A nossa caminhada, embora cheia de outras criaturas que nos amam e que gostam da nossa presença, mas é uma caminhada solitária. Quando eu me uno a uma outra criatura numa proposta de amor e de família, é um projeto de vida. E dói bastante quem passa por uma situação como essa. Porque a perda não é só a perda da admiração do outro, do respeito do outro. É a perda de um projeto de vida, né? É um projeto que às vezes você levou uma vida inteira para construir. Então eu entendo perfeitamente como isso dói.
É doloroso, evidentemente que é. Mas é totalmente superável. Porque você pode trabalhar projetos novos na sua vida. E eu acho que esse tem que ser o foco de quem está saindo de um projeto, de uma relação a dois, com uma família, uma estrutura familiar. Então você tem que criar um novo projeto de vida para você. E lutar por aquele novo projeto, porque ele passa a ser o foco da sua motivação. Aquilo vai te dar motivação para você levantar todo dia, trabalhar, chegar no final do dia, agradecer pelo dia que teve, né? E isso, quando você muda o foco, quando você parte para um novo projeto, a dor vai diminuindo. A dor vai diminuindo, a dor vai diminuindo. E sabe o que acontece? Aquilo que parecia ser a maior tragédia da sua vida, vira uma experiência. Eu tive essa experiência. Mas eu estou muito bem, estou feliz, reconstruído o meu futuro, os novos projetos. Então, eu particularmente sugiro a quem passe por uma situação como essa, faça uma revisão da sua vida, coloque novas motivações, procure ajuda, porque quando a tristeza é muito grande, a dor é muito profunda, às vezes a gente precisa de ajuda. A psicologia nos ajuda a entender melhor e a ver com outros olhos aquela situação que parecia tão trágica. O remédio, o medicamento, o antidepressivo, ele eleva os níveis de serotonina do nosso cérebro e nos dá energia para tocar os novos projetos, temporariamente, depois você não vai precisar deles. Então, existe uma série de coisas que nos ajudam a mudar a nossa realidade. Nós temos que correr atrás. Aquilo foi uma experiência. E o perdão, ele vai sendo trabalhado aos poucos com oração, leitura, né? E os novos amigos, as novas amizades, o novo ambiente que você vai criar dentro do seu novo projeto de vida, os novos laços que você vai construir, né? Novos amores, possivelmente, né? Então, não se entregue à tristeza. Crie um novo caminho e lance mão de tudo que pode te ajudar a ser firme, a ter coragem de prosseguir. E em relação ao outro que te feriu, é aqueles 3 passos do perdão. Primeira coisa que você vai batalhar muito é de não desejar o mal para ele, né? Desejar que ele morra amanhã. Então, a primeira coisa é você não desejar o mal, é se vigiar, trabalhar para não desejar o mal. Mas você vai continuar ferido, incomodado com a presença da pessoa, quando fala o nome da pessoa, né? Você fica incomodado com as lembranças. Aí vem o segundo passo, que é exatamente você não mais se sensibilizar, você não se entristecer quando ouvir, quando encontrar, quando conversar com a pessoa. É o segundo passo. E o terceiro passo, que eu acho maravilhoso, e é o mais difícil, leva anos, pode levar anos isso, é quando você é capaz de desejar o bem para essa pessoa. Você não só não se sente incomodado mais, se você é capaz de, como é que vai, tudo bem, dar um abraço, pegar na mão, conhecer o companheiro ou a companheira que esse cônjuge adquiriu, né?
Mas você será capaz, inclusive, de tomar atitudes para ajudá-lo a vencer um problema? Você vai se colocar à disposição como um amigo ou amiga para ajudá-lo a vencer um problema? Às vezes dentro da nova família que ele ou ela criou, né? É o terceiro passo do perdão. É quando a gente realmente é capaz de amar, né? Você acha que ainda dá? Dá. Nós temos uma pergunta aqui. Na verdade, são duas que tratam do mesmo assunto. O que acontece com o espírito de alguém em estado de coma? Aí tem uma outra pergunta que meio que responde um pouco a primeira, por isso que eu vou colocar as duas juntas. Tive uma experiência de quase morte. Gostei muito do lugar que fiquei. Não queria voltar. Vi um casal me dizendo com muita autoridade: você tem que voltar. Pode ser algum parente. Será que eram meus avós? Será que era algum parente? Por que eu coloquei as duas perguntas juntas? Para dizer que aquela criatura que está em coma, o espírito, ou ele está presente no leito, à beira do leito ali, vendo tudo o que está acontecendo ao redor do seu corpo em coma, ouvindo as conversas dos médicos, das enfermeiras e dos visitantes. Ele ouve tudo, tá? Percebe tudo com clareza. Ou, às vezes, até distante do corpo, recebendo tratamento a nível espiritual, para quando ele regressar, ele conseguir assumir integralmente aquele corpo, mas ligado a ele. Ele não está desligado, ele não está desencarnado. Está ligado ao corpo, o corpo está em coma, mas ele desligado, ou ele fica próximo, ou se ele for um espírito já mais, em condição espiritual mais evoluída, muitas vezes ele vai para uma colônia, ele vai para um outro lugar, que se fizer necessário. Então, no caso desse companheiro aqui, que teve uma experiência de quase morte, né? Ele chegou a quase que se desligar completamente do corpo e foi, provavelmente, para uma colônia, né? Enquanto ele estava sendo reanimado, né? E ao ser reanimado, e que deram a ordem que ele precisava voltar, e então ele, obedecendo a ordem, ele retornou, ele se assenhoreou novamente daquele corpo. Ele estava quase que desligado, né? Então, o espírito de alguém comatoso, ele está consciente, muitas vezes, de tudo que está acontecendo ali ao redor. Aí se vocês perguntarem, mas ele vai lembrar? Não vai, porque o cérebro não está funcionando para guardar o que ele está percebendo no mundo espiritual. O cérebro dele não tem condição, naquele momento em coma, de ficar registrando aquilo como memória. Então, provavelmente ele não vai lembrar de maneira clara. Isso vai ficar guardado no inconsciente dele, né? Ele pode retomar essa memória depois que estiver desencarnado. Isso aí. Dá para fazer mais uma. A pessoa pergunta assim: os espíritas dizem que Deus protege, orienta, encaminha e cuida de cada um de nós, com ternura e amor. Como isto é possível, sabendo que somos apenas um dentre mais de 7 bilhões de criaturas em nosso pequeno planeta, dentre outros bilhões de planetas em nossa galáxia, e dentre outras bilhões de galáxias no universo? A pessoa está questionando como é que é possível Deus cuidar individualmente de cada um, né? Sabedores que todo o universo é habitado por espíritos. Então vamos lembrar, se a gente sintetizar tudo que Deus criou, nós vamos chegar em 3 pontos.
Deus criou o princípio material, que é o que compõe matéria no universo, tanto o nosso ar, a água, o espaço vazio, o cosmos inteiro, né, o meu corpo, o planeta, tudo é composto desse princípio material de Deus. Deus também criou as leis, leis perfeitas e imutáveis, que jamais sofrem alteração, porque Deus jamais comete erros. Né? Então, tudo acontece de acordo com o projeto existencial de Deus. Todas as leis morais, todas as ciências, todas as filosofias, tudo está encaixado na lei divina. E a terceira criação foram os seres inteligentes para habitar este universo, que nós conhecemos como espíritos. E nós somos espíritos, temporariamente numa escola chamada Planeta Terra. Né? Nós somos de lá. Então a pergunta pessoal fala assim, como é que Deus cuida desses infinitos espíritos que habitam no universo individualmente? Está na segunda criação de Deus, as leis. As leis de Deus é quem cuida de nós. Deus não fica individualmente olhando cada um de nós, não. Não tem essa necessidade, porque nós já estamos inseridos na criação. Nós somos parte da criação. Nós somos deusinhos em crescimento para a nossa divindade. Todos nós somos deuses. Nunca seremos Deus, mas nós somos deuses, com D minúsculo. Todos nós. E é justamente esse trabalho de desenvolvimento da divindade que nós estamos aqui na Terra exercitando a cada dia, buscando as virtudes e os conhecimentos. Então são essas leis que cuidam de nós. E Deus me deu o maior poder que Deus dá aos espíritos. Chama-se livre-arbítrio. É o poder que Deus me deu de escolher o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que eu devo e o que eu não devo fazer. E me deu também a total responsabilidade por essas escolhas. O livre-arbítrio é nos dado de uma forma que nem Deus mais interfere. Então, nada no universo pode interferir nas minhas escolhas. Eu sou o único ser no universo que faço essas escolhas, para mim, não para os outros. Mas eu também sou o único ser no universo responsável pela minha vida. Sou o único. E se eu saio fora da lei de Deus, eu sofro. Se eu volto a seguir a lei de Deus, eu me alegro, eu me rejubilo. As minhas escolhas determinam a minha vida, não é Deus. Nós temos que tirar aquela imagem criada pelas religiões do velhinho barbudo sentado num trono apontando o dedo e decidindo nossas vidas. Isso não existe. Deus simplesmente aguarda. Ele aguarda. Ele já me deu tudo o que eu preciso para fazer esse retorno para Ele. Mas Ele aguarda as minhas decisões. E se eu não conseguir uma determinada existência, eu terei outra. Porque Deus jamais vai me desamparar, vai me condenar, ou vai deixar ou fazer que eu deixe de existir. Eu tenho tantas e quantas encarnações eu necessitar para isso. Se eu me esforçar mais, eu volto mais rápido. Terei menos reencarnações. Se eu sou mais rebelde e acho que a vida é só festa, só o auê, é só as coisas materiais, se eu consigo enxergar só isso, eu vou mais devagar. Mas eu também vou. Ninguém fica para trás. Então, essa ideia de que Deus está determinando cada um dos seus espíritos, e eu até acredito que Ele possa fazer isso porque Ele é Deus. Mas a verdade, isso está a cargo das leis. Leis perfeitas, leis imutáveis. E ela é para o universo inteiro, para a criação inteira, sem diferença, sem distinção. E nós estamos inseridos nisso. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Apesar de todo o auxílio da equipe espiritual, da equipe do Cristo, de todos os amigos que nós já fizemos durante as nossas infinitas encarnações, nós estamos por conta própria. É as minhas decisões. Eu escolho. Não é Deus, não. Quer falar, Sheila? É só
isso que você colocou é interessante demais. A providência divina, né? Quando a gente fala, a gente ora, porque alguém pode pensar assim, então para que a gente precisa orar e pedir a Deus, né? As coisas, porque já existe a lei, então a lei resolve, para que eu tenho que ficar me direcionando para Deus, né? Na realidade, a oração a Deus, ela nos permite essa sintonia com as leis divinas. O entendimento das leis divinas vem através da oração e da prática do bem, né? À medida que eu pratico o bem e faço as minhas preces, eu entendo as leis divinas e eu consigo me sintonizar com elas, né? Andar mais de acordo com elas, né? E lembrando que o Pai, ele não está presente, vamos dizer assim, em todas as pequenas coisas. Bom, ele não está diretamente, mas ele está presente através da providência divina. E a providência divina, ela usa todos os seres da criação como instrumentos para cumprir a lei divina. Para vocês terem ideia, os livros espíritas contam que existem espíritos primitivos nas florestas, que cuidam das árvores, das plantas. Ora, são seres inteligentes da criação em evolução. E a providência divina se utiliza desses que estão numa condição mais primitiva para cuidar da natureza, não é? Assim como muitas vezes utiliza aquele espírito rebelde, perverso, inclusive, que vai de encontro à lei divina por seu livre-arbítrio. Muitas vezes a providência divina utiliza o rebelde, que vai cometer um crime, por exemplo, para que ele o faça numa criatura que precisa passar por aquele momento de dor. Até isso a providência divina organiza. E a gente pensa assim, mas isso não é possível. Não é possível porque nós somos tão pequenininho, aquele grãozinho de areia na praia do mar, mas nós achamos que somos o cume da montanha. A gente acha que nós sabemos tudo. E que aquilo que a gente não é capaz de compreender não existe, né? E não é assim que funciona. Agradeço aos internautas, a todos vocês, né, pela paciência e pela atenção, né? Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigado e boa palestra.